Umuarama, município criado em 26 de junho de 1955 pela Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Nesse dia, a Igreja Católica estava presente quando foi celebrada a primeira missa. A cidade cresceu e hoje está com cerca de 100 mil habitantes. E a igreja continua sua missão, agora com mais uma etapa na caminhada. E aqui, na Catedral Divino Espírito Santo, na cidade de Umuarama, sede da Diocese de Umuarama, dessa diocese grande que compreende importantes cidades na região noroeste do estado do Paraná, que nós estamos com Dom Vicente Costa. Dom Vicente, muito obrigado por receber a equipe da TV Terceiro Milênio. Eu que agradeço por esta oportunidade de poder conversar sobre a nossa igreja, sobre a minha vida, ainda mais que trabalhei tantos anos na Arquidiocese de Maringá. O motivo desta vinda especial a Umuarama é a eleição do senhor à Diocese de Jundiaí pelo Papa Bento XVI. O senhor foi eleito recentemente pelo Papa, bispo de Jundiaí, no interior de São Paulo. Uma grande surpresa para todos nós. Umuarama faz parte da província eclesiástica de Maringá, da Arquidiocese de Maringá, e por isso a importância de estar hoje aqui com Dom Vicente Costa nessa catedral. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida missionária de Dom Vicente. Quem é Dom Vicente? Onde nasceu? Por que está nessa região do Brasil? Por que virou padre, depois bispo? Gostaria que o senhor explicasse toda essa trajetória para o nosso telespectador. Então, queridos telespectadores, eu acho bastante gente, muita gente de Maringá ainda lembram do Padre Vicente. Eu nasci no dia 1º de janeiro de 1947, portanto tenho 63 anos. E entrei no seminário lá em Malta. Malta é uma pequena ilha. O senhor nasceu em Malta? Em Malta. Quem lê a Palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, o último capítulo dos Atos dos Apóstolos, fala que São Paulo, quando ficou preso, ele pediu para ser julgado em Roma, e ele, navegando para Roma, hoje houve o famoso naufrágio, diz o livro da Bíblia, e chegou àquela ilha chamada Malta. Então, aquele povo lá daquele país, nós recebemos esta fé de São Paulo, e um povo muito católico e também muito missionário. Há muitos padres, religiosas, muitos leigos que trabalham além fronteiras. Por exemplo, na Arquidiocese de Maringá, uma vez éramos 3 padres de Malta. Além da gente, o padre Lourenço Gaussi trabalhou muito. A primeira paróquia que ele teve foi o Cruzeiro do Sul, me lembro bem. Depois passou um tempo em Marumbi e em Caloré. Também o padre João Caruana, também atualmente ele presta serviço missionário na Diocese de Maringá, Guajará-Mirim. Enfim, quando a gente estava no seminário em Malta, era tempo do concílio. Eu entrei no seminário em 64. E o concílio Vaticano II trouxe uma grande renovação para a igreja, um grande espírito missionário. A gente tomou consciência naquele tempo de que a igreja é missionária, que a gente não pode ficar preso a um país, a um lugar. E havia naquele tempo no seminário um reitor que incentivava muito os seminaristas para que nós pudéssemos escolher um lugar para trabalhar fora do país. Alguns foram para a Austrália, inclusive também tem um bispo maltês na Austrália, outros foram para os Estados Unidos, mas muitos vieram para o Brasil. Uma vez, mais ou menos assim, uma época, aliás, nos anos 65, 70, malteses, aqui no Brasil éramos mais ou menos uns 40 padres. Então, também tem as irmãs religiosas de Rolândia, também de Malta, enfim. E vocês que escolheram o Brasil? A gente se oferecia, a gente vinha como seminarista. Então eu vim para ser seminarista primeiro de Londrina, depois da Arquidiocese de Maringá. Eu fiz o seminário naquele tempo com o Monsenhor Júlio, por exemplo, com o padre Bortolotti, éramos colegas, com o Monsenhor Fritz, de feliz memória. E eu me ordenei em 1972. Dom Jaime Luiz Coelho foi o bispo, o arcebispo que nos acolheu naquele tempo.
Então ele pediu, se quiséssemos nos ordenar lá em Malta, por causa dos pais. Então depois de fazer teologia em Curitiba, do ano 69 até 72, nós fomos para Malta, ficamos ordenados e logo voltamos para a Arquidiocese de Maringá. O primeiro trabalho que Dom Jaime deu para mim foi na catedral, ser vigário paroquial do saudoso Monsenhor Sidney Luiz Zanettini. Dom Jaime já via no senhor um possível bispo, então. Não, era muito novo. Fiquei um ano com o Monsenhor Sidney Zanettini, que foi o grande incentivador da construção do término da catedral. Depois de um ano fui para São Jorge do Ivaí. Fiquei lá 5 anos em São Jorge do Ivaí. E depois, a última paróquia que eu tive em Maringá, no ano 79, eu criei a nova paróquia Nossa Senhora das Graças de Sarandi. Eu era o primeiro padre. Naquele tempo, Sarandi ainda era distrito do município de Marialva, então fui o primeiro padre. Hoje são 4 paróquias, me parece. Primeira paróquia em Sarandi, o senhor quer dizer, graças a Deus, com a ajuda das irmãs do Santo Nome de Maria e muitos leigos e leigas, a gente conseguiu, já naquele tempo, vislumbrar a divisão da paróquia em comunidades, e hoje essas comunidades são paróquias independentes. Então tem a comunidade do Jardim Panorama, do Jardim Independência. Depois de Sarandi, Dom Jaime Luiz Coelho me deu a missão de ser coordenador de pastoral. Então fiquei 3 anos como coordenador de pastoral, depois do Monsenhor Antônio de Almeida, né? Aí fui estudar em Roma em 1987, passei 4 anos estudando teologia em Roma. Quando voltei, Dom Jaime também pediu, além de dar as aulas de teologia em Londrina, onde seminaristas de Maringá estudavam, depois mais tarde em Cascavel, também reassumi a coordenação de pastoral para mais 3 anos. Então fiquei 3 anos, depois mais 3 anos. E por fim, em 1998, eu fui eleito bispo auxiliar de Londrina. Fiquei primeiro em Londrina 4 anos e aqui em Umuarama estava aqui há 7 anos, e dia 30 de dezembro agora, ano passado, recebi a nomeação de ser o bispo eleito da Diocese de Jundiaí, no estado de São Paulo. Que bom, conhecendo um pouquinho mais da história de Dom Vicente Costa, bispo eleito para Jundiaí, no interior de São Paulo. Ele que foi bispo aqui em Umuarama, né, trabalhou nessa catedral, a Catedral Divino Espírito Santo, agora administra provisoriamente, nesse tempo intermediário, a Diocese de Umuarama, que faz parte da província eclesiástica de Maringá. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta a falar com Dom Vicente Costa. Até já.